Como é que funciona? O nosso PROC-V tem como primeiro argumento valor procurado. Se a tabela não tivesse formatado com a função formatar como tabela, fosse uma planilha, uma tabela comum, uma tabela convencional, quando você selecionasse A3, iria aparecer A3. Mas como ela está formatada desse jeito, o que, que acontece? Aparece COD, porque a célula que você está selecionando se encontra na coluna COD, e aparece arroba, porque o arroba significa que você está selecionando uma célula que pertence à mesma linha da função que você está digitando no momento atual. Então, como eu estou digitando PROC-V na linha 3, como eu estou selecionando uma célula que se encontra também na linha 3, aparece o arroba. Deu para entender? Sim. Pronto, é por isso que aparece arroba COD e não aparece A3. O próximo elemento que nós vamos selecionar aqui para o nosso PROC-V é matriz tabela. A matriz tabela aqui se encontra na tabela de preços. É tabela de preços? Não, a gente pega nas saídas. Certo? A entrada e saídas têm as mesmas informações, só que na entrada tem repetição de valor. Na saída não tem repetição, então a gente vai na de saídas. A gente tem que selecionar todos os códigos e todos os produtos. Por quê? Porque a informação é essencial. Se você quiser, você pode selecionar tudo, não tem problema. Porque se você seleciona tudo, descrição continua sendo o índice 2, porque quando você informa o próximo argumento do PROC-V, que é o índice de coluna 2, tanto faz se você selecionou só essas duas colunas, como todos os dados. Se você diz que o índice é 2, continua sendo a segunda coluna. Deu para entender? Sim. Pronto, então, ó, essas duas colunas é o que eu preciso. Ponto e vírgula. O índice de coluna, tá até a lupa aqui, ó, para visualizar direitinho. Estou visualizando por aqui agora. O próximo argumento é o índice, número de índice de coluna. Os produtos estão na segunda, então é 2. E o tipo de intervalo, 0 ou falso, porque eu quero exato. E aí, ao dar Enter, a gente chega nesse resultado, certo? O PROC-V está aqui, ó, exatamente o mesmo PROC-V que está sendo usado aqui em cima. Meu DND. Porque tem algum código aqui? Tem não. Exato, por isso. Ah, tem que. Tu fez a validação de dados aqui, ó, com a setinha. Não, fez não. Lembra como é que faz? Em dados, Dados, validação de dados. isso. Lista, permitir lista. Certo? E aí vai aparecer fonte lá embaixo. Apareceu? Apareceu. Tu vai clicar aqui na caixa de texto da fonte. Vai lá para a planilha que se chama tabela de preços. E tu vai selecionar os dados que irão compor a lista. Que são esses aqui, ó, de PC1 a PC10. Foi. E depois você vai dar OK. Pronto. Agora na setinha escolhe qualquer um desses aí, que tem que aparecer o produto referente ao código. Deu certo, professor. Beleza? Tranquilo. Beleza. Agora os outros PROC-Vs, ó. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo valor procurado, por isso que aparece @code. Agora a gente vai pegar a quantidade em estoque, do estoque atualizado. Essa informação a gente encontra aqui, ó, nessa planilha, estoque. E a gente quer pegar, ó, quantidade atualizada, tá lá na K. No caso, esse arroba code foi da B3? Negativo. A3. Continua sendo da 3. Porque o código vai ser a informação-chave para retornar todos os valores que você precisa. Certo. Beleza? Pronto. Matriz tabela. Matriz tabela está aqui, ó. Estoque, nós precisamos selecionar de códigos até a quantidade atualizada. Nosso número de índice de coluna aqui é quanto, pessoal? Contando até a K? Eu sei que a H é 8. 9, 10, 11. Então, o número de índice de coluna, 11 e 0, porque nós queremos um valor exato, 94.
você quiser, você pode até ver se confere, ó, ver se bate a informação. Ó. DVD 94. Beleza, deu certo, bateu a informação. E o último PROC-V é para pegar a situação, ó, continua no @code. Pronto, chegou aí o Daverson. Pronto, ó, continua no @code. E dessa vez o nosso índice de coluna tem que ir até situação. Se quantidade atualizada era 11, então situação é 12. E 0 porque eu quero exato mais uma vez. Atenção a alguns detalhes aqui, pessoal. Ó. Olha aqui a diferença. Ó. Na nossa quantidade em estoque, a matriz tabela ficou TB estoque, porque TB estoque é o nome dessa tabela aqui, ó, todinha, certo? O nome dessa tabela todinha é TB estoque. Por isso que aparece TB estoque. Aí, entre colchetes, vai aparecer de código até quantidade atualizada. Por quê? Porque dentro de TB estoque, a gente está selecionando da coluna código até a coluna quantidade atualizada. Já nesse último caso aqui, ó, aparece só TB estoque, não aparece de código até situação, já que nós selecionamos ó, de código até situação. Aparece simplesmente TB estoque. Porque se você seleciona todos os dados da tabela, não aparece de coluna tal a coluna tal, de coluna X a coluna Y. Simplesmente aparece o nome da tabela, se você selecionar todos os dados. Deu para entender, pessoal? Professor? Oi. Quando eu fiz, eu selecionei a tabela toda, os resultados estão dando certo, mas está errado? O meu não tem problema. Não tem problema porque ó, o que vai... Ó, Ariane, ó, não tem problema porque o que vai definir teu resultado é o número de índice de coluna. Então, atenção aqui, ó. Se eu seleciono até quantidade atualizada e informar que o número de índice é 11, dá certo. E se eu selecionar a tabela toda e continuar informando que o índice é 11, também dá certo. Ó. Sim. Então, tanto faz. Você escolhe se você seleciona a tabela toda ou se você escolhe somente as colunas que você julgar ser necessário. Não tem problema nenhum. Eu nem selecionei a tabela toda, não. Eu escrevi direto TB estoque. Ótimo também. É até melhor que você não se atrapalhe ainda até outra planilha selecionando informação. Esse recurso, pessoal, de formatar como tabela, é um recurso muito útil. Só que quando você utiliza ele, você meio que tem que reaprender algumas coisas, porque tem pequenas mudanças que acontecem na hora de realizar determinadas fórmulas e determinadas funções. A gente pode dar continuidade e finalizar esse projeto, pessoal? Podemos. Pode sim. Pronto. Porque hoje ainda a gente vai ver função índice, função CORRESP e as funções de banco de dados. Eu espero que dê tempo ver tudo hoje, porque essa semana vai ser a semana mais puxada. Até segunda-feira. Ainda bem, ó, iria até sexta. Só que devido ao imprevisto de ontem, eu consegui convencer a coordenação aí até segunda-feira. Então, pronto. Aí vai dar para passar tudo. Então, eu vou apagar essas funções aqui, ó, porque eu não preciso delas, aí só para mostrar para vocês. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente vai criar como se fosse botões de menu aqui, que ao clicar no botão, a gente vai para outra planilha e a gente vai... Parecido com os exercícios, vocês lembram que tem lá C1, C2, C3, menu, aí você volta sempre para o menu. A gente vai fazer isso aqui e depois a gente vai ocultar as guias de planilha, porque a gente não vai precisar mais delas aqui embaixo. Isso é fácil. A gente vai fazer o seguinte, ó. Procurem aqui no Excel de vocês, na guia inserir... Oi, pode falar. Licença, desculpa. Boa noite. Professor, o meu... Como é que se diz? Eu estava analisando os códigos, né, que o senhor tinha feito. E... Tem como o senhor me mostrar de novo aí, por favor? O PROC-V? Isso, esse PROC-V. Dá para ver aí? Dá sim. É porque nesse do produto, foi até ontem
que quando a aula interrompeu, Certo. eu tinha perguntado do senhor, foi na hora que a internet do senhor caiu, Hum. que eu usei todos os meus PROQVs da tabela de estoque, todos. E Todos nesse usam daqui. daí, e nesse dali, o primeiro do produto ali do senhor, o senhor usou o da saída. Eu queria saber se tem problema. Tem não. E, inclusive, eu vou até usar o mesmo que tu ou você ou que outros aí tenham usado, porque aí realmente eu acho até melhor agora que você tocou nesse assunto, porque Eu fica usei pegando tudo todos. de uma tabela só, fica até melhor. Isso. Eu usei Resultado, todos do estoque. resultado até dá o mesmo. Mas não tem problema, tanto faz. O que Pronto. importa é que esteja na mesma ordem os dados. Não importa se estão em planilhas diferentes. Beleza, então. Não tem problema, né? Não, não tem problema. Show. Era só isso, minha dúvida. Obrigado. Nada. Pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui na guia inserir, certo? E na guia inserir em ilustrações, vocês vão encontrar essa opção aqui, ó, formas. Ao clicar em formas, a gente encontra aí, ó, várias formas geométricas. Aqui é muito pessoal. Você decide o que você achar melhor utilizar. A gente vai pegar formas geométricas e usá-las como botões. Então, tanto faz a que vocês queiram utilizar. Muita gente vai para esse, ó, retângulo com cantos arredondados, que parece aqueles botões mesmo retangulares com os cantinhos arredondados, mas tem gente que escolhe o retângulo comum, tem gente que escolhe esses retângulos diferenciados aqui. Tanto faz. Vocês pegam o que vocês acharem melhor. Certo? Eu vou pegar, vou no clássico mesmo, esse retângulo com cantos arredondados, e eu vou desenhar, quando vocês selecionarem a opção, vocês clicam e arrastam para desenhar. Tamanho que vocês acharem melhor. Eu vou deixar assim, desse tamanho. Pessoal, mas não tem inserir forma, não. Não tem, mas tem isso aqui, ó, ilustrações. Tem, ilustrações tem. Mas esse ilustrações é um botão. Ou não? Aí, tem formas daqui, achei. Pronto, quando você geralmente fica escondido em alguns É outros porque Excel. nele tem, nesse ilustrações, tem imagens, formas, ícones, modelos Pronto, 3D. é porque ilustração é uma opção que quando você clica aparecem as outras, não é isso? Isso. Pronto. Então vocês vão desenhar esse retângulo e assim que vocês desenharem, vocês podem, ao selecionar ele, digitar como se estivessem digitando numa célula. Ó. Tabela. Vou botar tabela preços. Vai ficar muito grande, é só diminuir o tamanho da fonte. Você diminui o tamanho da fonte do mesmo jeito que você diminui quando digita numa célula, viu, pessoal? Aqui em cima. Vocês podem diminuir o tamanho da fonte para enquadrar. Acho que vou ter que aumentar um pouquinho o tamanho do botão para que a informação toda apareça. Pronto, eu quero que vocês deixem dessa forma. Eu vou deixar na fonte no tamanho 8, que aí não precisa ficar nem muito grande. E agora o que a gente pode fazer? Todo mundo fez o retângulo, digitou a informação? Sim. O que vocês vão fazer agora, pessoal? Ó, vocês vão, verifiquem que surge uma nova opção quando vocês inserem uma forma aí no Excel, ó. Ferramentas de desenho formatar. Vocês vão clicar nessa opção, certo? Talvez mude a variação, a organização das opções mudem de Excel para Excel, dependendo da versão que vocês utilizem, que usa 2010, 2013, 2019, mas é certeza vocês encontrarem essa opção aqui, ó. Preenchimento da forma, contorno da forma e efeitos de forma. Professor, quando sai para voltar, tem que ir na mesma opção? Tá dizendo para voltar essa opção aqui? É. Se você clica fora do desenho, some. Se você clica de novo no desenho, ela aparece. Não está aparecendo, não. Tu está com um retângulo selecionado? Sim.
Na opção formatar? Não, é ferramentas de desenho. Sim. Ferramentas de desenho, tem aí no teu? Não, tô mostrando não. Estranho. Tu consegue me mostrar a tua tela? Não tem como, porque eu tô usando o notebook e o celular. Ah, tem esse Ah, meu Deus. detalhe. O É, nome que tá no meu tá formato de forma. mas eu acredito que é só variação de versão, mas é a mesma opção. E, Leandra, e tu consegue ligar a câmera e mostrar a tela do notebook? Professor, Oi. professor, eu acho que o Oi. meu é igual dela. Pede para ela clicar em cima e formatar, que aparece as opções. O meu também não estava aparecendo, não. Tive que dar umas catucadas aqui para poder aparecer. Pois é, porque assim, essa opção aparece quando você. É para aparecer quando você clica no retângulo. É em apresentar a tela, é? Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou parar aqui o meu para poder visualizar o teu. Tá vendo alguma coisa? Espera aí, tô vendo, mas não, mas está aparecendo só o. Não está aparecendo a tela do notebook, não. Não mostra. Não é possível usar sua câmera durante a apresentação. Parei aqui. A não ser que ela abra a câmera da frente, a frontal, e vire para tentar filmar o monitor dela. Muito complicado isso. Muito complicado. Não tem como eu colocar na opção, quando foi para mim colocar essa. Não tem como eu ir de novo, não? Ilustrações e formas, não. Vai aparecer outra, né? Se eu for lá. Tenta de novo. Eu vou deleta essa forma que tu fez. Pessoal, tá como se vocês estão visualizando a minha tela de novo? Sim. Sim. Assim, é porque assim, ó, Leandra, não é algo que vai atrapalhar o procedimento, mas é porque essas opções que eu quero mostrar para vocês é caso vocês queiram estilizar o botão, certo? Agora mostrou. Mostrou, né? Beleza, vou botar aqui, aí tu digita tabela de preços. Se cortar, ó, que nem aconteceu aqui no meu, vou botar só tabela preços, porque aí é só você diminuir o tamanho da fonte, que dá certo. E aí, no caso, para diminuir o tamanho da fonte, é lá na página inicial mesmo. Pois é, mas faz medo eu sair e sair daqui de novo, se eu for colocar lá de novo. Porque eu fui colocar na página inicial para diminuir a letra, aí saiu. Mas tu tá vendo a informação lá em cima, ferramentas de desenho e formatar. Sim, agora já tá mostrando. Agora tá. Clica em qualquer célula. Ela sumiu? Sumiu. Clica na figura de novo. Mostrou. Pois é, estranho. Agora vai na página inicial. Porque não é estranho. Se tu selecionou a célula e selecionou o desenho, ela voltou, não era para sair quando clicasse em outra guia. Vou colocar de novo para ver. Pronto, clica na página inicial e é para continuar lá em cima, ferramentas de desenho formatar. No cantinho. Não mostra. Não, mas tem a opção ferramentas de desenho para tu clicar, para voltar para lá. Ah, agora foi. Pronto, enfim. Tinha que clicar lá em cima, no caso. Eu não estava clicando lá em cima, perto da opção. Tem que clicar, exatamente. No caso, né? Aí o que vocês vão fazer? Ó? Se vocês quiserem alterar a cor, vocês alterem preenchimento da forma para botar outra cor que vocês queiram, que achem que seja melhor do que esse azul. Contorno da forma, eu vou deixar sem contorno, porque não fica nada parecido com um botão que eu quero personalizar com essa borda na lateral. E efeitos de forma, vocês vão encontrar efeitos, como se fossem efeitos de alto relevo, sombra, deixa com um efeito meio que tridimensional, certo? Ó, nesse pré-definição tem alguns, e lá embaixo tem um efeito que se chama bezel, que são efeitos de alto relevo, que quando você seleciona, ó, dá aquela ideia de elevação, ó, como se fosse realmente parecesse realmente um botão, ó.
Vou colocar outra cor. Colocar essa cor. Acredito que tem os efeitos de gradiente, vocês também podem colocar, ó. Ou um efeito de textura, mas não fica muito interessante não, textura, ó, fica esquisito, como se estivesse em baixa definição. Talvez seja por causa do zoom. Deixa eu tirar o zoom aqui. Até que fica interessantezinho, eu acho. Qual é essa opção aí, professor? Aqui, ó. Ferramenta, efeitos de forma. Aí tem várias aqui, ó. E nas cores, você pode, nos preenchimentos, você pode encontrar cores comuns ou um preenchimento de textura, ó, você encontra texturas diferentes. Enfim, vocês personalizam da forma que vocês acharem mais interessante. Eu vou colocar um verde mesmo. Vou ter um gradiente aqui. Ficou um show. Pronto, pessoal, deu certo de vocês? Aqui deu. Sim. Pronto, agora vocês vão criar mais 3, porque a gente precisa ter... Não, criar mais 4. A gente precisa ter 4 botões, ó, uma para cada planilha. Vocês podem fazer esse procedimento todinho, ou vocês podem apenas copiar esse botão e mudar o nome que está dentro, porque aí ele vai manter a formatação que vocês criaram. Então, para copiar, vocês podem dar Ctrl+C, Ctrl+V, ou vocês podem fazer isso aqui, pessoal. Ó, preste atenção. Ó. Se você, com o botão selecionado, pressiona a tecla Ctrl, estou segurando Ctrl, e com o Ctrl pressionado, eu vou arrastar como se eu quisesse mover esse botão para outro lugar. Ó. Eu crio uma cópia dele já. Ó. E de novo, ó. Mais uma vez. E mais uma vez. Então, vocês podem pressionar Ctrl+C e aí Ctrl+V 4 vezes. Ctrl+V, 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 e depois vocês só organizam, posicionam onde vocês acharem melhor. Eu vou deixar um abaixo do outro mesmo, verificar se está tudo alinhado, porque eu tenho esse pequeno toque. Se não tiver alinhado, eu fico mexendo. Pronto, aqui está alinhado. Esse aqui também está alinhado. É para ter 5 botões, né? Isso, um para cada planilha. Menos para a primeira, que é a que você já está. O Ctrl+V 4 vezes, você falou? Tu pressiona Ctrl+C, aí depois Ctrl+V, 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 ele vai copiando. Cada vez que você pressiona Ctrl+V, ele vai criando uma cópia. Professor, não tem que ter 4 botões, não? 25? Deixa eu ver aqui. Ó, a gente tem... Isso, exatamente, são 4. São 5 planilhas. Vou deletar a última. Pronto, são 4 botões, está aqui. Deixei todos alinhados. Agora eu vou só mudar o nome. É tabela de preços. O outro é estoque. O próximo, entrada. E o próximo, saídas. Pronto, criei os 4 botões. Deu certo de vocês também, pessoal? Deu certo. Então, o que vocês vão fazer agora? Ó? Prestem atenção. Tabela de preços. Vocês vão clicar com o botão direito em tabela de preços. E aí vocês vão encontrar uma opção chamada link. Ou hiperlink. Dependendo da versão do Excel, pode ser que tenha hiperlink, mas é a mesma coisa. Vocês vão clicar nessa opção.
deve aparecer essa janela aqui, ó. Todo mundo está com essa janela aberta? Sim. Pronto. Sim. Ó, o que aparece? Primeiro, ele pergunta a que você quer vincular esse link, né? O que esse retângulo vai abrir quando você clicar nele. Aqui ele mostra as pastas que tem no computador. Caso você queira abrir uma foto, uma imagem ou um outro arquivo, você pode linkar esse retângulo a um outro arquivo que você tem salvo no computador. Seja um documento de texto do Word, ou seja uma apresentação de slides do PowerPoint. Ou você pode vir nessa segunda opção, ó, colocar neste documento. Vocês vão clicar em colocar neste documento. Aparece agora isso daqui, ó, referência de célula e o nome das planilhas. Essa tabela de preços, eu quero que me leve para a planilha tabela de preços quando eu clicar nela. Então, vocês vão selecionar a tabela de preços e vão dar OK. Pronto. Agora, quando vocês clicarem nesse retângulo, ó, vai ter a mãozinha, e quando você clicar nele, você vai ser levado para a planilha tabela de preços. Tranquilo, pessoal? Deu certo. Agora vocês vão fazer esse mesmo procedimento para os outros botões. Um levando para a planilha estoque, outro levando para a planilha entrada e outro levando para a planilha saídas. Façam aí enquanto eu faço aqui no meu. Botão direito, link, colocar neste documento, estoque. Na entrada, botão direito, link, colocar neste documento, já fica marcado, pré-selecionado a última opção, entrada. E botão direito, link, saída. Perdão. Pronto, agora nós temos todos os links pré-definidos. Todos criaram? Professor, Oi. mas aí a gente tem que criar um botão para todas as planilhas com, como é que se diz, com pesquisa, não? Não, exatamente, seria a nossa próxima etapa. Ah, tá. Nós vamos criar um botão para cada uma dessas outras planilhas, e a gente pode colocar pesquisa, ou pode colocar a página inicial, se quiser. Só que aqui é mais simples. Vocês não precisam criar em planilha por planilha. Vou já explicar para vocês o porquê. E aí, pessoal, deu certo? A gente pode prosseguir? Sim. Deu sim. Então, agora vocês vão para a planilha tabela de preços. Na planilha tabela de preços, vocês vão vir, mais uma vez, em inserir formas e vão pegar agora uma forma para utilizar que leve para a primeira planilha. Vamos pegar aqui, eu vou pegar o mesmo retângulo. Eu queria uma casinha, ó, que aí dava ideia de página inicial, mas não tem aqui. Só se eu baixasse uma imagem da internet. Nas formas básicas não tem a casinha. Então, vou pegar esse retângulo aqui mesmo, cantos arredondados. Eu vou colocar... E os ícones, professor, não podem virar botões, não? Podem sim, tu está falando. Só que no meu Excel ele não tem a opção ícones, tem Smart Art. Ah, tá. Tem Smart O meu é Art. aquele que tem um passarinho, né? Aí tem várias figurinhas. Eles podem também transformar, né? Podem. No caso é uma atualização. O meu eu não atualizei para isso, não. Uhum. Tá ok. Mas tem, você pode procurar. Se você quiser pesquisar, ou até mesmo aqui, ó, imagens online. Vocês podem pesquisar aí pela internet um house PNG, de preferência PNG, porque PNG é a extensão de arquivos sem plano de fundo. Mas isso é só se vocês quiserem dar um detalhe a mais, pessoal. Se vocês quiserem só ir para o retângulo convencional, vocês podem colocar, não, vou colocar house icon, que é de ícone. Pronto, ó. Se vocês quiserem pegar um assim, beleza. É igualzinho o que tem aqui. Deixa eu ver vou botar um desse daqui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o primeiro que eu vi lá em cima. Esse aqui mesmo.
Aqui é enorme, eu vou diminuir o tamanho dele aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Tem uma casinha, vem uma mansão, né? Oi? Quando você baixou, não veio uma casinha, veio uma mansão. Né, porque tem umas opções que... Por isso que você, quando você for pesquisar, bota algo assim, por exemplo, ó, House Icon, que aí é casa ícone. Se você botar só House, ou House PNG, ou House JPG, BMP, enfim, pode vir, vão vir casas de tipos variados. É bom você colocar esse termo aqui, ó, icon. Sempre que vocês quiserem procurar por botões ou imagens que vocês queiram utilizar como botões, é bom vocês utilizarem isso aqui, ó, icon, junto com o nome, porque aí ele vai procurar como se fosse um ícone personalizado, desse jeito aqui. Professor? Oi. Essa busca que o senhor fez é um botão dentro do Excel? Aqui, ó. Ó, no 2016, na guia inserir imagens, tem duas opções. Este dispositivo para pegar imagens que você tem salva no computador ou imagens online, que ele vai direto na internet pegar e como se você estivesse buscando a imagem no Google, e aí ele já joga direto aqui para você no Excel. Ah, entendi. Tá certo. Beleza? Beleza. Prosseguindo. O que a gente vai fazer agora? Para esse ícone ou botão retangular, enfim, que vocês escolheram, pode ser uma seta também, né? Tem gente que bota a seta apontando para a direita ou uma seta apontando para a esquerda, que é de voltar, como se fosse voltar para anterior. E no caso, a seta vocês encontram aqui mesmo. Ó. Tem o botãozinho da seta. Aí é opcional. Aí vocês vão clicar, mesmo esquema, botão direito, link, e esse link dessa figura deve nos levar para a primeira planilha que se chama pesquisa. Ok. Vocês vão fazer isso uma vez, certo? Depois vocês só vão dar Ctrl C para copiar essa casinha, essa imagem, esse botão, e colar nas outras planilhas, porque aí ele já vai sendo colado com o ícone, com o link já que você lançou nele e tudo. Ó. Não precisa vocês fazerem de um por um. Ó, todos já têm o link para ir para a primeira. E aí, quando vocês clicam, vocês vão para a planilha selecionada e depois voltam sempre para inicial. Sistemazinho simples, básico, que dá para fazer pelo Excel. Deu certo, pessoal, de vocês? Aqui sim. Podemos no caso, ele é a opção de pesquisa, né? É. Ele só é um mesmo, né? Só vai ser esse mesmo, né? É, assim, eu acho tem gente que quer criar 4 para cada um, só que eu acho desnecessário. Você criar 4 botões para cada planilha, onde você faz um e ir para tabela de preços, ir para estoque, entrada e saída, estoque e também para tabela de preços, entrada e saída, entrada e para tabela de preços, estoque e saídas, eu acho desnecessário. Mas se você quiser, você pode fazer isso também. É mais prático fazer assim. Criar 4 botões para cada planilha? Não, do jeito que a gente fez. Também, né? Mas, enfim, eu acho que depende muito da necessidade. Eu acho que quando tem só 3 planilhas, por exemplo, é viável você fazer 3 links para cada, porque o que você faria? Você faria 3 botões nessa planilha e depois só copiaria para as outras o que você acharia viável. Agora, quando você está trabalhando com planilhas demais, não é interessante você criar... eu tenho 10 planilhas, em cada planilha eu vou criar 9 botões. Não é interessante. É muito trabalhoso.
Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Todos vocês, ó. Arquivo. Vocês vão lá na guia Arquivo. E Opções. Beleza? Todo mundo nessa janela? Opções do Excel? Opções? É. Não apareceu só opções, não. Ela pode estar No meu como também não. submenu. No meu aqui está como submenu, pode ser o mesmo de vocês. Clica no mais. Opções. Só aparece apareceu. comentários no meu. É porque eu acho que tu também... Apareceu. Apareceu. É dentro do outro. Pronto, É no Arquivo, mais, embaixo de comentários. Opções. Certo? E aqui, vocês... Eu acredito que seja em geral mesmo ou avançado. Deixa eu ver aqui, ó. É aqui em avançado. Ó, vocês vão procurar a opção avançado. Beleza? E aqui em avançado, vocês vão descendo. Ó. Aí vai ter recortar, copiar e colar, tamanho e qualidade da imagem, imprimir, gráfico, exibir, opções de exibição desta pasta de trabalho. Pronto, ó, vocês vão procurar isso aqui, ó, opções de exibição desta pasta de trabalho. E aqui vocês irão desmarcar, mostrar guias de planilha. Desmarquem essa opção. E depois vocês podem dar OK. Fazendo isso, pessoal, ó, já que nós temos os links aqui, nós não precisamos mais dos botões aqui nas laterais. Outra coisa que vocês podem fazer. Como essa planilha é uma planilha de pesquisa, de estoque, como se fosse bem básico, mas é como se fosse um sistema. Então, vocês não precisam disso aqui, ó. Os títulos das colunas e das linhas. Vocês podem vir na guia Exibir e desmarcar títulos, para deixar só assim, ó. Certo? Só que aí tem que fazer em todas as planilhas. Estoque, aí desmarca títulos. Entrada, desmarca títulos. E saídas, desmarca títulos. Professor, se Oi. na minha de estoque não tiver esse botãozinho que eu fiz, mas desapareceu o botãozinho, como faz para voltar? Espera aí, esse botãozinho não tem mais? Não, sumiu. Pois você faz o seguinte, volta para a página inicial e vai em outra, por exemplo, tabela de preços. Na tabela de preços tem? Alô? Estoque, só um minuto. Não tá indo para nenhum. Então tu não ligou, tu não criou os links. Criei. Certo. Então tu tá em qual planilha agora? Nessa pesquisa de produto. Nessa aqui que eu tô? Não, na primeira. Isso. E quando tu clica nesses links aqui, tu não vai para lugar nenhum? Foi para uma. Só um Foi minuto, pra deixa eu olhar se os outros. Olha se estão todos os 4 funcionando. A de estoque, a gente colocou na de estoque um botão? Em todas tem um botão que leva para essa. Quando eu vou na de estoque, não tem nenhum nele, na de estoque. Não mostra esse daí. Não mostra, né? Só na de estoque. Então tu vai ter que... Tu já tirou as guias de planilha aqui de baixo? Já saiu. Tu vai ter que voltar para cá. Tu vai ter que habilitar de novo as guias de planilha. Habilita aí tu vai fazer o seguinte. Quando tu habilitar, tu vai para
Por exemplo, tabela de preços. Na tabela de preços tem um botãozinho que leva para pesquisa. No teu, tem? No caso, é para mim vir aqui nas opções de Excel de novo? É isso? E tu vai ter que exibir de novo as guias. Avançado. Foi na opção exibir, não foi? Foi, tá aqui. Não. Aí eu vou ter que fazer de novo. Colocar Pronto. o link de novo, é isso? Não, o que tu pode fazer? Na tua planilha tabela de preços, tem o botãozinho que leva para pesquisa? Tem o botãozinho. Ele tá funcionando. Quando tu clica nele, tu volta para pesquisa. Isso. Então, tu vai fazer o seguinte, tu vai clicar com o botão direito nele e vai clicar em copiar, certo? Certo. Agora, tu volta lá para pesquisa, ou não, ou tu tá com todas as tuas guias normais, né? Então, tu vai lá para estoque e vai dar Ctrl V para colar esse botão em estoque. Deu certo? Na de estoque, né? Isso. Que é eu o... aperto, já abre logo. Deu certo? Deu não. Não, mas tu, quando aperta Ctrl V, ele não cola. Eu acho que foi. Mas a estoque continua sem nada. Sem nenhuma. Ai, que negócio complicado. Não, estranho. Ó, presta atenção. Aqui, ó, tu vai copiar o link que tu criou, colocou em tabela de preço, por exemplo. Copiar. E quando tu for lá para estoque... É só para mim copiar? Em estoque tu vai dar um Ctrl V para colar a cópia do botão. Professor, pode prosseguir, depois eu tento de novo. Não, amor, mas tu criou um botão para cada uma, tem, em tabela de preços tem, em entrada tem, e saídas tem. De entrada vai, normal. Saídas mas dentro do de entrada não tem outro para voltar. Não, então foi porque você não fez o procedimento todo. Primeiro, quando tu fez para a tabela de preços, o que tu tem que fazer depois? Ctrl C, ou então copiar esse botão e colar uma cópia dele em cada uma das outras planilhas. Porque se você quiser, você pode fazer manualmente, de um por um, vir em estoque, desenhar de novo e criar o link. Depois vir entrada, desenhar de novo e criar o link. Depois ir para saídas, desenhar de novo e criar o link. Pois você pode prosseguir a aula, que depois eu vou fazer desse jeito, de um por um, para ver se eu consigo. Porque dessa maneira, copiando e colando não foi. Não. Para não atrasar, porque vai atrasar muita aula. Não vai. Peraí, eu não me conformo porque é só dar Ctrl V. Não entendo porque que não está dando certo. Quando tu clica com o botão direito, aparece colar. Ou copiar. Sim, foi assim que eu fiz, copiando e colando um outro. Tu clicou em copiar, e aí quando tu vai, por exemplo, cola, botão direito, colar, ou então dá Ctrl V, não aparece o botão. Vou tentar mais uma vez, para ver se eu estou fazendo correto. No caso, eu vou colocar no de estoque, né? Vai para estoque, clica em uma célula qualquer e aperta Ctrl V. O atalho para colar. E aí, deu certo? Só aparece aquelas opções de colagem, colar as colas especiais. É porque tu clicou com o botão direito, não foi? Foi. Não apertou Ctrl V. Se tu apertou com o botão direito,
É aqui, ó. É essa primeira, ó. Certo. Opções Agora de foi. usuário. Beleza, então deu certo agora. Então aí tu tem que aí quando tu vai na outra planilha e faz a mesma coisa, botão direito, Na de botão entrada e na de saída, né? Certo. Professor, Oi. se o senhor fala para mim qual é aquela linhazinha lá em cima, onde a gente vai para poder sumir com as planilhas? Sumir com as planilhas daqui de baixo. Só tira as opções. Eu até tirei já, meu tá tudo certinho. Eu só quero saber onde é que o senhor foi, porque eu estava querendo anotar aqui que eu não pesquei. Eu fiz na hora, mas não pesquei. No 2016, eu venho em arquivo, opções. Ah, tá, já lembrei, vou escrever aqui. O meu também tá assim, meu Excel agora, aquele de 2019 apareceu. Só porque tá procurando lá em cima nas opções de tabela, não é, lá de fora. Então, Valeu, professor. Nada. Então, pessoal, basicamente é isso. Se vocês fizeram e a de vocês está exatamente igual ao meu, vocês já podem lançar lá no ambiente virtual para que eu possa provar essa atividade. Né? Tem umas lá na fila que eu estou aprovando, mas eu estou aprovando primeiro até as atividades 6. Ou eu estou vendo até as atividades 5, porque ainda estão enviando algumas mais lá para trás. Mas aí vocês já podem só salvar e jogar isso daqui no ambiente virtual. Professor? Oi. Tem um campo na última planilha de saídas, limitador e aviso. A fórmula que retorna o número de valores negativos presentes na coluna quantidade atualizada na planilha de estoque. Aqui você tem que utilizar um conte.si, certo? Aqui eu achei desnecessário, foi por isso que a gente não fez. Mas como é que você faria? Você teria que fazer um conte.si, e aí indo lá no intervalo, que eu já tirei tudo, mas o que você teria que fazer é ir lá no intervalo das quantidades, e o que você teria que contar é valores menores que zero, já que os negativos são menores do que zero. Certo? E aí, ele iria retornar para você a quantidade de valores menores do que zero, valores negativos. Entendeu? Sim, entendi. Eu não pedi para fazer porque eu acho, assim, é uma prática válida para você entender realmente como procura valores negativos. O seu critério tem que ser menor do que zero. Mas, nesse nosso caso, eu acredito que seja uma informação que não ia agregar muito para o que a gente está querendo fazer. Aí você colocaria um aviso, né? Um aviso seria, se o valor que eu tenho aqui for maior do que zero, significa que eu tenho valores negativos. Não é isso? Porque digamos que aqui retorne 5. Se aqui aparece 5, significa que eu tenho 5 valores negativos, não é isso? Sim. Então, se for maior que zero, eu teria que fazer o quê? Realizar posição, por exemplo, ou algo assim. Só que eu acho que é desnecessário porque aqui, ó, nós já temos, lá em estoque, nós já temos, ó, uma planilha, uma coluna que informa essa situação para a gente. Então, eu acho que nesse caso não é viável, não seria viável. Tranquilo? Beleza. Entendi o objetivo desse limitador. Então, salvem, certo? Depois vocês vão postar lá, porque agora a gente vai trabalhar isso daqui, ó, com a planilha que eu enviei para vocês no grupo do WhatsApp ontem. Certo? Índice mais Corresp. Não sei se vocês já baixaram ontem, mas eu vou mostrar para vocês agora uma função de busca que pode ser utilizado para substituir o PROC-V, só que ela é muito mais completa que o PROC-V. Todos abriram esse arquivo? Estou abrindo. Sim. Podemos começar? Pode. Ó, vamos lá. Aqui a gente tem 4 tabelinhas. Nessa primeira tabela aqui, ó, tem Corresp. Então, ele quer que a gente utilize a função Corresp. Né? Corresp, eu acredito que esse Corresp deve ser de correção.
correspondente ou correspondência. Né? Aqui, a função que nós devemos utilizar é a função correct. Né? Aí, o que ele diz aqui? Ó, correct. Retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico em uma ordem específica. Então, vamos lá. No correto, nós temos que utilizar valor procurado, igual ao PROC-V. E o que ele quer que seja utilizado como valor procurado, pessoal, é essa palavrinha aqui, ó, Rússia. Então, a gente vai selecionar, é 11. O próximo elemento, ó, matriz procurada. Certo? A gente quer procurar o termo Rússia aqui dentro, ó, de B9 a B14. E a última informação, vocês vão colocar 0, porque nós queremos uma correspondência exata. Né? Aqui não tem esse negócio de verdadeiro ou falso, não. Ou você usa 1 ou você usa 0. Ou, se você quiser, no lugar do 0, você pode simplesmente encerrar aí. Então, é opcional. Você pode deixar até aí, ou você pode colocar ponto e vírgula 0, se você quiser. Quando vocês derem Enter, ó, vou dar Enter aqui. Ó. O que aparece aí, pessoal, quando a gente dá Enter? Aparece 5 no de vocês? Sim. Sim. O que vocês acham que é esse 5? Por que aparece 5? Aqui A na posição do... Ó, em que linha se encontra a palavra Rússia dentro desse intervalo que eu selecionei, ó, de B9 a B14? Certo? Se encontra na linha 5, dentro desse intervalo. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo, né? É uma função simples, não é isso? Sim. Concordam comigo que é uma função simples? Simples. Né? Então, revisando mais uma vez. O primeiro termo do CORRESP é aquele valor que você quer descobrir em que posição se encontra em um determinado intervalo, em uma determinada coluna. E esse valor procurado é Rússia. Eu quero saber em que linha se encontra a Rússia dentro dessa matriz aqui. 0, porque eu quero saber exata, a informação exata relativa à Rússia. Ao dar Enter, ele me diz que Rússia se encontra na 5ª linha desse intervalo. Beleza? Beleza. Então, a gente pode dizer que a função corresp indica a linha correspondente de um valor. Eita. Deixa eu botar aqui de novo. Então, correto indica o valor. Vamos botar no como, pessoal? Fica o valor correspondente de uma linha dentro de um intervalo. Indica o valor correspondente de uma linha dentro de um intervalo, baseado naquela informação que você joga na função. Beleza? Beleza. 50% da busca completa. Porque existem determinadas buscas que o PROC-V não dá conta. A gente precisa utilizar o CORRESP junto com a outra função, no caso a função índice. Dentro da função índice, vocês vão informar uma determinada matriz, certo? Eu vou pegar todos os dados, por exemplo, de B20 a F24. Depois você vai informar um número de linha qualquer, certo? Eu vou botar esse valor manual. Vou colocar aqui 5, ponto e vírgula, um número de coluna qualquer,
certo? Lembrando que a informação número de coluna não é obrigatória, você coloca se você quiser. Eu vou colocar 3 e vou encerrar aqui. Ó. Nessa matriz aqui, na linha 5, 1, 2, 3, 4, 5 da Venezuela, coluna 3. E vou dar Enter. O que aparece aqui para mim? Ó? 753. Por que aparece 753? Porque dentro desse intervalo de células, eu quero que ele me retorne a informação que se encontra na quinta linha, terceira coluna. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Moleza, Tranquilo. Né? Tranquilo. Moleza. E se o senhor não tivesse colocado a coluna? O senhor disse que não, obrigado. Só o número de linha, não é isso? É. Da Enter, ó, não tem referência. Por quê? Porque eu selecionei um intervalo grande. Se ao invés de selecionar o intervalo, eu tivesse selecionado só uma coluna e desse Enter, daria certo, porque eu tenho só uma coluna. Funciona. 5. Agora, se eu informo várias linhas e colunas, ele não entende o que eu quero. Beleza, quinta linha, mas quinta linha e o que mais? Porque eu selecionei várias colunas. Entendeu? Certo. Então, se você quiser apenas a informação de uma determinada coluna, você pode informar só essa coluna e o número depois, que dá certo. Agora, se você expandir essa matriz para várias células, aí você vai ter que informar tanto uma coluna quanto uma linha, porque ele precisa de uma precisão maior, ele precisa entender aquilo que você quer. Tranquilo, turma? Tranquilo. Tranquilo. Bom, agora aqui a gente precisa utilizar a função índice junto com a função corresp. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa informar qual é o país, qual é o país que tem um indicador de 48,29% de população feminina. Certo? Vou aproveitar que já tem essa informação aqui dentro. Se você quisesse fazer isso com o PROC-V, daria certo, pessoal? Acho que daria. Tu acha que daria? Vamos ver. Esse aqui é meu valor procurado, né? 48,29%. Aí é a minha matriz tabela, digamos que eu quero do país, até as porcentagens. Agora que o bicho pega, como é que eu informo o número de índice de coluna aqui nesse caso? 5. 5? 5, mas se eu coloco 5, ele vai retornar a informação da quinta coluna. E eu quero que apareça o país. Isso aqui dá certo? Colocar menos 5, contar de trás para frente o número de colunas? Não sei não. Vamos ver, né? 0 porque eu quero exato. Ó, não funciona. Então, vamos entender como é que o PROC-V trabalha. O PROC-V só pega a informação da esquerda para a direita. E não o contrário. Por isso que, em casos específicos, você não vai conseguir usando o PROC-V, pessoal. Você vai ter que usar a função índice. Qual é a minha matriz? A gente pode fazer isso aqui. Ó. A minha matriz é de país até o percentual da população. Ponto e vírgula. Não tá calculando. Oi? Ai, perdão. Agora, tá bom. Agora a gente Perdão, gente. tranquilo. Agora a gente precisa que o número da linha seja retornado. Só que, se eu chegar aqui e colocar o número de linha fixo, ó,
Por exemplo, batendo aqui de olho, eu sei que 48,29% se encontra na linha 3. Não é isso? E o número de coluna, que é referente ao 48,29%, é o país que tem essa informação, que é a Índia, se encontra na primeira coluna, os países, né, pessoal? E aí eu vou dar Enter. Ó. Beleza, ele retornou Índia. Só que eu não quero isso. Eu quero colocar outro valor aqui, e quando eu colocar, por exemplo, 50,83%, aqui tem que mudar para Brasil. O número de linha, então, deve ser informado utilizando uma função. Qual função tem que ser utilizada para o número de linha? Corresp. Exato. Corresp. E aí o valor procurado desse Corresp, ó, é o 48,29%. Qual é a matriz procurada do 48,29%, pessoal? População feminina? Isso. Então você seleciona só isso aqui, ó. Já é suficiente. 0 porque eu quero correspondência exata. Beleza. Quando eu fechei o parênteses do Corresp, eu volto para índice. Ponto e vírgula. Agora eu preciso indicar qual é o número da coluna onde se encontram os países. Que aqui, no caso, é 1. Tranquilo, pessoal? Enrolado, você tem que parar para estudar. Índice junto com Corresp, na minha opinião, é a função mais complexa, porque é uma pesquisa mais complexa que você pode realizar no Excel, pessoal. Por quê? Porque ela é diferente do PROC-V, o índice Corresp, ele fica multidirecional. Ele pega o dado de qualquer lugar que você coloca. Por exemplo, se eu colocar aqui agora 50,83%, ele vai me retornar Brasil. Ó. Se eu colocar agora 51,46%, ele vai me retornar África do Sul. Tranquilo, pessoal? Eu pedi que o senhor repetisse aí, porque confundiu a cabeça. Repito, sim. Vamos lá. A gente usa a função índice nesse caso, porque a gente precisa fazer uma busca da direita para a esquerda. Certo? Ele tem que pegar o valor de referência, que seria o valor procurado do PROC-V, se encontra aqui. E a informação que tem que ser retornada para mim está lá atrás. O PROC-V não dá certo. Só se eu manipulasse essa planilha, pegasse essa coluna, jogasse lá para frente e pegasse essa outra e deixasse do outro lado. Só que não é viável você manipular os dados da planilha para o seu bel prazer, para que retorne as informações do jeito que você quer. Então, qual é a nossa matriz? A nossa matriz para o índice. É a matriz de referência às informações que eu quero que apareça aqui dentro. Ó. O que eu quero que apareça aqui dentro são esses países. Então, a minha matriz, para vocês selecionarem tudo, até a população, mas eu acho, ó, eu não tenho certeza exatamente, vamos descobrir agora. Eu acho que só os países dá certo. Vamos ver. Ó, esses são os valores que eu quero que apareça para mim aqui. Vírgula. Agora o número de linha. O número de linha eu preciso que ele mude sempre que eu coloque uma informação diferente aqui dentro. Para isso eu tenho que usar a função correta. Dentro da função correta, o primeiro termo que eu vou colocar é o valor procurado. O valor que vai iniciar a minha pesquisa é esse carinha aqui. Ó. Então, dependendo da porcentagem que eu coloco aqui, ele vai buscar um país diferente e vai me retornar aqui dentro. A matriz desses valores é diferente, não é país, e sim as porcentagens, porque esses valores se encontram em população feminina. Ponto e vírgula 0, porque é uma correspondência exata. E agora você indica o número da coluna que essa informação que você deseja visualizar está. Os países se encontram na primeira coluna, então eu coloco 1. Finaliza a função,
Dou Enter, ó. África do Sul. Mas se você colocar uma outra porcentagem aqui, 48,29, ele vai botar Índia. Tranquilo? Tranquilo. Agora, um pequeno detalhe, pessoal. Como eu só selecionei uma coluna lá na frente, como matriz, então aqui no final eu não preciso indicar o número da coluna. Eu posso colocar só isso daqui, ó. Já que eu só tenho uma coluna selecionada, então eu não preciso indicar o número da coluna. Agora, se eu tivesse selecionado daí até a M, aí eu teria que especificar o número da coluna que se encontra a informação que eu quero. Por exemplo, aqui, ó, é apenas a coluna I. Como só tem uma coluna, tá certo, fica funcional. Se eu colocar 48,17, deve aparecer para mim China. Agora, se eu faço isso daqui, ó, de 9 até população acima de 65 anos, aqui eu tenho que indicar lá no finalzinho, ó, o número da coluna. Tranquilo, pessoal? Beleza. Beleza? Tá. Então vamos prosseguir aqui para baixo. Aqui embaixo eu tenho uma pesquisa dupla. Atenção. Quando eu informar Paraguai e dado 2, foi. O meu aqui, né? Eu fui tentar botar mas digitar outros números de porcentagem, aí não estava dando certo. Aí eu fui tentar aplicar a máscara, porcentagem, só que ele fica arredondando. Não, Ele não era. não deixou. Mas já tá com a máscara de porcentagem, não, aí? Eu fui tentar digitar aqui, tava dando outras coisas, tava dando outros números. Não, peraí. Não é para dar. Tu botou 40, bota 48,17%. Aparece o quê? Eu botei o do Brasil, eu botei 50,83. Aí dá 50,83,000. E não dá certo. Diminui o número de casas decimais aqui em cima, ó. Eu acredito que é isso aqui, ó. Bota em diminuir, que aí ele vai tirando esses zeros aí. Deu certo? Tirei, mas não foi não. Eu apliquei agora a porcentagem aqui para ver. Não aplica máscara de porcentagem. Porque, ó, se eu aplicar máscara, ó, se eu clicar no 48,17% e clicar em porcentagem, ó, ele vai arredondar o meu valor. Tu não aplica. O meu aqui eu não arredondei, mas eu já tirei, tá geral. Tá geral, aí tu coloca a porcentagem manualmente uma vez, e aí tu não precisa mais colocar essa porcentagem de novo nas outras vezes. Deixa eu ver aqui agora. 38, 17. Professor, por enquanto, mostra aí a fórmula de novo. Aí. O problema era só isso, Davidson? A função deu certo? Retorno a função deu certo. Tá beleza. Show de bola. Ó, lembrando que para uma otimização melhor, o ideal é que você faça desse jeito. Ó. Diminui a quantidade de dados desnecessários que tem na sua função. Já que a informação que eu quero é só para isso. Beleza? Agora aqui é diferente, pessoal. Aqui é uma pesquisa que tem duas entradas. Ó. Quando eu tenho que informar Paraguai e dado 2, aí ele tem que me retornar 984. Se eu informar Brasil e dado 3, aí ele vai ter que me informar 671. Então, tem duas entradas. Aí, ó. É uma pesquisa mais complexa. A gente estava fazendo PROC-V, onde tinha que informar um dado de entrada só, ele já retornava a informação que você queria. Se eu quiser dar duas informações para que ele faça a pesquisa, aí é que o mais viável é você fazer desse jeito com índice. Aqui, agora, a nossa matriz não tem para onde correr, pessoal. A nossa matriz tem que ser tudo. Tranquilo? O nosso número de linha vai ter que ser determinado através da função corresp.
Os países, a informação país é uma informação que varia com linha. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Então, K16 é meu valor procurado. A minha matriz procurada para país está aqui, ó, de 20 a 24. E 0 porque eu quero exato. Lembrando que se você não quiser colocar 0, você pode simplesmente colocar só até aqui, que também dá certo. Agora, o nosso número de coluna também é uma informação variável. Quando você colocar dado 1, a informação muda, o resultado muda. Se você colocar dado 3, é outro resultado. Dado 4 é outro resultado. Então, o nosso número de coluna tem que ser variável. Tem que ser também correto. E dessa vez, o nosso valor procurado está aqui em cima, K17. A nossa matriz procurada está aqui, ó, de dado 1 até dado 4. Algo me diz que essa função, do jeito que eu estou fazendo aqui, não dá certo. Mas é só uma intuição. Vamos ver aqui. E ponto e vírgula. Ponto e vírgula não. Fecha parênteses. E fecha parênteses de novo. Pronto. Ó. A gente já tem tudo nós já temos tudo que precisamos. Certo? E aí é só dar Enter. Vamos ver se vai dar certo aqui. 432, Paraguai, ó, não deu certo, ó. Paraguai dado 2, deveria dar 984, mas ele está mostrando 432, e não 984. Certo? Vamos ver por quê. Deixa eu ver aqui. Eu vou mudar essa minha matriz para pegar só os dados. Certo? Sem Argentina, sem os países e sem dado 1. Só os valores que eu quero que apareça para mim. Só os valores. Professor, eu ia perguntar por que é que o senhor tinha incluído os países, mas não tinha incluído essas colunas. Dado 1, dado 2, dado 3, dado 4. Foi exatamente por isso que deu errado. Porque eu selecionei os países. Eu já estava suspeitando que não ia dar certo mesmo. Mas agora está aí, ó. Eu tirei os países e coloquei só os dados que devem aparecer para mim. E aí deu certo. Vocês podem fazer uma validação de dados, pessoal. Ó. Onde tem Paraguai, eu vou fazer uma validação de dados para permitir lista, onde a fonte são os países. E onde tem dado 2, eu vou fazer uma outra validação de dados, permitindo lista, onde a fonte é isso aqui, ó. Dado 1, dado 2, 3 e 4. Ok. Agora, ó como é que vai ficar a consulta de vocês. Ó. Brasil, dado 4, ó, 900, Brasil, dado 4, 914. Vocês estão vendo? Então, isso é uma coisa, é um tipo de pesquisa, é um tipo de consulta que não dá para fazer com o PROC-V, pessoal. PROC-V é fácil, quando você entende tal, o índice CORRESP é mais complicado. Sim, mas se você quiser uma consulta mais elaborada, aí, infelizmente, o PROC-V não atende a sua necessidade. Professor, diga. Como é que vai tirar a validação? É que eu botei na célula errada. É só você selecionar a célula que tem a validação. E Ctrl+Z funcionou. Ctrl+Z dá certo, ou você pode botar em permitir qualquer valor de novo. Ela volta como estava antes. Professor, coloca o cursor aí em cima do 914, que o meu não está dando certo. Então, aqui, ó. Eu vou fazer de novo. Pronto, melhor. Vou fazer ela de novo. Ó. Eu vou utilizar a função índice. Qual vai ser a minha matriz? A minha matriz são esses dados aqui. São os valores que eu quero que apareçam para mim. De 934 até 643. Agora, note que tanto o número de linha quanto o número de coluna são informações que devem variar. Então, eu não posso colocar um número fixo. Eu poderia colocar 2, que é o número do Brasil, e poderia colocar 4, que é o número referente à coluna 4. Só que aí, sempre que eu mudasse o país e mudasse o dado, essa minha informação não mudaria junto. Eu preciso que o número de linha modifique, baseado na informação que eu coloco aqui em cima, e que o número de coluna modifique também, baseado na informação que eu coloco aqui. Então, para número de linha, função
correto, onde o valor procurado é Brasil, porque os países é a informação que muda, que varia com as linhas da minha tabela. E a matriz procurada deve ser relativo aos países. Posso colocar zero se eu quiser, se eu não quiser eu não coloco, é opcional. A gente sabe que o argumento zero não é obrigatório em muitas funções que nós utilizamos. E agora a nossa coluna tem que variar com os dados. Os dados são informações que estão em colunas adjacentes. Então eu preciso utilizar um CORRESP, onde o valor procurado é meu dado 4, e essa informação, a matriz, está aqui, ó, de dado 1 a dado 4, 0, porque eu quero a informação exata, fecho parênteses, e fecho parênteses de novo. Agora eu já tenho tanto a matriz, isso aqui é o que define a minha linha, a linha onde a minha informação se encontra, e isso daqui define a coluna que a minha informação se encontra. Fazendo isso, eu posso criar uma consulta com cruzamento de informações. Agora foi, obrigada. Nada. Foi o que vocês acharam, pessoal, do índice com CORRESP? É top. Cabuloso. Interessante, mas é complexo. Bem complexo, você tem que se ligar, tem que estar atento. Esse aí tem que parar para estudar, não dá para pescar assim fácil, não. Na apostila, inclusive, eu acho que a prática aplicada lá é em cima dessa tabela aqui. Eu tenho quase certeza que é em cima dessa tabela. Mas tem uma explicaçãozinha também bem detalhada na apostila lá, da questão do índice do CORRESP, e o exercício lá da prática é esse daqui. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tem essa planilha 2, mas aqui eu vou deixar para vocês praticarem, porque tem mais funções que nós vamos ver hoje, e aí não vai dar tempo. Então a gente faz assim, ó, vou deixar elas para vocês praticarem, e aí, amanhã no começo da aula, se todo mundo preferir, a gente pode fazer ela, e aí a gente aproveita para revisar o índice correto rapidinho amanhã no começo da aula, nessa segunda planilha. Beleza? Pode ser. Porque agora eu quero que vocês peguem a outra planilha que eu botei no grupo ontem, que é essa daqui, ó, banco de dados. Abram ela. Todos abriram? Sim. Abrindo. Beleza. Vamos lá. Como é que funciona, pessoal? A gente viu que com o soma poderíamos realizar uma soma de valores que estão em várias células separadamente, com a função soma. Mais na frente, nós descobrimos que com a função soma-se, nós conseguimos fazer uma soma mais dinâmica, uma soma mais inteligente. É uma soma pegando ou selecionando apenas aqueles dados que nos interessam. Agora nós vamos ver que tem como deixar a soma, uma contagem mais intuitiva ainda, com novas funções que nós vamos ver agora. O nome dessas funções, como diz nessa tabelinha aqui, ó, é função BD. E esse BD, né, obviamente, significa banco de dados. Como é que funciona? Esse extrair a gente vai deixar por último. Primeiro vamos entender aqui, ó, o contar, soma, média, mínimo e máximo. Como é que funciona, pessoal? Para o uso da função BD, é necessário ter 3 tabelas. A tabela principal, que é a nossa tabela que nós podemos chamar de banco de dados. Aquela tabela que contém todas as informações que nós precisamos. Uma tabela chamada área de critérios, que é essa daqui, ó. Que tem até critérios no canto e tal. O que é essa critério? Ela funciona da seguinte forma. Tem uma validação de dados aí que já foi aplicada em fornecedor, certo? E aí fornecedor Sky. O que é que tem que acontecer? Ao colocar Sky,
ele tem que mostrar aqui, ó, a quantidade de contas cujo fornecedor é Sky. A soma das contas cujo fornecedor é Sky, a média, a menor conta do fornecedor Sky e a maior conta do fornecedor Sky. Quando você mudar para Vivo, os dados que vão aparecer aqui, tem que mudar para o que você pediu. Vivo. Então, os dados que devem aparecer aqui, a contagem, a soma, a média, são contas, são fórmulas cujos dados devem aparecer em tempo real. Sempre que você mexe aqui, a gente não vai mexer nessa tabelinha aqui, pessoal. A gente vai mexer só nessa daqui, na área de critérios, essa aqui que é o banco de dados. E a terceira tabela, né, eu disse lá no comecinho da explicação, que para usar o BD corretamente, nós precisamos ter 3 tabelas. 1, banco de dados. 2, área de critérios. Desliga o seu microfone aí, por favor, tá dando retorno aqui para mim. Pronto. 1, banco de dados. 2, área de critérios. 3, dados extraídos, onde os dados devem ser extraídos e aparecer. E vocês vão ver que essas funções BD são simples, pessoal. Muito simples se comparado a índice Corresp que nós acabamos de ver agora. Contar. Para o contar, a função se chama BD contar. Olha os argumentos que devem ser informados aqui. Ó. Banco de dados, campo e critérios. Então, nosso primeiro argumento que nós devemos informar é essa tabela toda aqui. Ó. Detalhe, pessoal. Tabela toda, incluindo os cabeçalhos. Vocês vão selecionar aqui dos cabeçalhos até o final. De A4 até E52. Vocês podem pegar aqui, ó, de A4, aí Ctrl Shift, direita e para baixo. Dá certo, acaba selecionando tudo também. Então, beleza. Esse é o nosso banco de dados. Próximo argumento, campo. Qual é o campo que vai ser o campo-chave, como se fosse a área de critérios para todos os nossos cálculos? A coluna referente a fornecedor. Certo? Então, o nosso campo é fornecedor. Como é que você vai informar esse dado? Você pode informar esse dado em 3 formas diferentes. Primeiro, você pode colocar o rótulo da coluna, fornecedor. Essa é uma forma. Você pode colocar a célula, onde encontra-se a palavra fornecedor. Pode ser aqui, ó, L15, ou pode ser essa daqui, D4. Ambas têm fornecedor, não faz diferença. E a outra forma é indicando o número de índice da coluna, como nós fazemos com o PROC-V. Ó. Fornecedor é a 4ª coluna aqui. Também é a 4ª coluna aqui. Então, vocês podem colocar 4. Tranquilo, pessoal? As 3 formas? Tranquilo. Então, Sim. vocês escolham aí o método que vocês acharem melhor. E o último argumento é a área de critérios. A área de critérios é a tabelinha onde vocês vão lançando os valores e, dependendo dos valores que vocês colocam, os dados vão se modificando. A nossa área de critérios, vocês também têm que selecionar cabeçalho e as informações que vocês vão lançando para filtrar o que você precisa. No caso, ó, de 15, que são os cabeçalhos, até M16, que são os dados que vocês vão informar manualmente. Só isso. PD contar é só isso. E aí a gente dá Enter. Ao dar Enter, aparece 0. Espera aí. Não era para aparecer 0, não. Deixa eu ver o que foi que houve. Fornecedor. Deixa eu ver aqui. Fornecedor. De A4 a E52.
Deixa eu ver aqui uma coisa. Ao invés de 4, eu vou colocar L15. Não, peraí, que alguma coisa aqui. Fornecedor. Estranho. De vocês também deu 0, pessoal? O meu deu. Sim. Sim. Deixa eu ver com mês. Com código. Não. Espera aí. Entendeu o que foi que aconteceu aqui? Fornecedor vivo. Vivo. Ah, não. Aí, que agora pegou? Não era para estar dando 0, não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Conte-se. Era para estar dando 12. CD contar. Banco de dados dia 4 a 52. Campo 4. Critérios. Deixa eu ver. Ah, se deu 0 ali, vai dar 0 aqui também. Agora. Aqui me pegou. Tá dando 0 também. Estranho. É que os cabeçalhos estão diferentes. Deixa eu ver isso aqui. Rapaz. Espera aí, pessoal. Deixa eu verificar aqui naquela planilha que nós fizemos da agência de automóveis, só para verificar uma coisinha aqui. Ó, copiei o mesmo cabeçalho, certo? E aqui eu vou botar quantidade de veículos. CD contar. Ah, acho que eu sei o que foi. Quer ver? Eu vou descobrir agora o que foi. 5. E essa aqui é a minha área de critérios. Ó, ele está me dizendo que tem 101 veículos, certo? Aqui, ó, tem 101 veículos. Vai até a linha 102. Beleza. Vocês vão entender o que como é que essa função, eu vou já voltar para aquela planilha para descobrir porque que lá está dando 0. Se nós colocarmos na marca Volkswagen e dermos Enter, ó, ele vai dizer agora que tem 15. 15 veículos da marca Volkswagen. Se você colocar em modelo sedã, ele vai dizer que tem, deixa eu ver aqui, tem sedã aqui. Esse sedã é estilo, não é modelo não, perdão. Se você colocar em estilo sedã, ó, são 30 sedãs. E se eu colocar ainda Chevrolet, é GM, eu acho que aqui, ó. Pronto, eu tenho 8 veículos GM e sedã. Deu para entender como é que funciona o BD Contar, pessoal, aqui, por alto? Eu sei. Agora, voltando para cá, deixa eu ver por que está dando 0.
Pronto. Por que está dando zero? Porque são funções que você tem que trabalhar com o valor numérico. Nesse caso, eu tive que pegar a coluna valor, a coluna do valor da conta. Aí sim, ó, ele me deu 48, porque eu tenho 48 contas, 48 despesas. Ó. Tive que colocar 5, que é o índice da coluna dos valores. Né? Então, tanto faz se você coloca ó, valor, certo? Ó, 48. Se você coloca a célula, M15, ó, também dá 48, ou se você coloca o índice de coluna, que é 5, também dá 48. Perdão, foi um pequeno deslize meu. Essas funções você tem que trabalhar com os dados referentes aos valores que serão contados, que serão somados, que serão tirados média. Tranquilo, pessoal? Beleza, então quer dizer que a gente não, na hora de for desenvolver a função, então a gente não escolhe uma coluna que tenha texto, tem que ser valor numérico. Exatamente, porque vamos tirar por base, ó, se você vai somar, você tem que somar valores. Se você vai tirar média, você tem que tirar a média dos valores. Para contar, não foge à regra, você tem que contar valores também. Então, quantos valores de contas nós temos? 48. Quantos valores de conta nós temos? Sky, 12. Do mês de... Os meses estão abreviados, não é isso? Não, os meses estão normais. Do mês de janeiro, Sky, mês de janeiro, 1. Tranquilo, pessoal? Se você não tiver nenhum dado na área de critérios, ele vai dar a contagem de tudo, do tudo que se encontra nessa tabela, nessa base de dados. Agora, se você filtra, é como se ele fizesse um conte-se para essa informação. Pessoal, o meu não está alterando, não. Vou botar 12 para todos. 12 O para meu também tá dando 12. Tem alguma coisa aqui, ó? Tem. É isso que eu tô trocando. Pronto, E pois é. Vamos lá. A gente tem 12 meses do ano, por isso que vai dar 12 para todas as contas. É isso que eu ia falar. Todas as contas têm 12, cada uma tem 12. Todas têm 12. Todas, por isso que vai dar 12 em todas, não vai fazer diferença não. O que vai modificar é se vocês colocarem uma outra informação. Por exemplo, quantas contas eu tenho que possuem valor, eu quero saber só quantas contas eu pago que o valor é maior do que 100. Eu vou dar enter. 13 contas que eu pago durante o ano que tem valores maiores do que 100. Tranquilo? Deu para entender por que vai aparecer 12, independente do fornecedor que você coloque, pessoal? Sim ou não? Não, eu sim, entendi. Todos vocês entenderam o intuito do uso do BD contar? deu sim. Entendi. Agora vamos para o soma. BD, soma. E não faz diferença, pessoal. Os argumentos vão ser os mesmos. Ó. É a mesma matriz tabela, afinal, o mesmo banco de dados. É o mesmo campo, valor, índice 5, e a mesma tabelinha da área de critérios. Pessoal, se possível, anotem. Vocês não podem esquecer dessa informação. Tanto a primeira tabela que você seleciona, banco de dados, que você seleciona lá no começo da função, quanto a área de critérios, que é o que você seleciona lá no final, ambas devem possuir o cabeçalho idêntico, senão a função não trabalha corretamente. Tem que ser igual. Ó. Elas possuem o mesmo cabeçalho. Se não for o mesmo cabeçalho, ela não vai conseguir fazer a correspondência daquilo que você quer. Tranquilo, pessoal? Beleza. Ó, a soma de todas as contas, R$ 4.260. Agora eu quero somar somente Vivo. Só em contas da Vivo, eu gasto R$ 840 com Vivo durante o ano.
Quanto eu gasto com o Coelce durante o ano? R$ 1.800. Aqui já dá um valor diferente, ó. Não dá 800 para todos, ó. KGS, R$ 1.250. Quanto eu gasto com Sky? R$ 370. Tranquilo? Beleza. Média. Obviamente, BD média. O banco de dados, mesma tabela. E, professor, meu não foi do BD Soma, meu não foi, não. Tá dando ND aqui. Tá dando ND o teu BD Soma? Olha aí o teu banco de dados. Está de A4 a E52? Eu fiz besteira, porque aqui não botei A4E só. Não botei 52. Então é por isso. Obrigada. Ó, a média é o BD média. O campo ou o banco de dados é o mesmo, de A4 a E52. Meu campo, 5 também, valor, e a minha área de critérios, exatamente a mesma. Ao dar Enter, certo? Ó, nós chegamos no resultado da média. Vou colocar até as fórmulas aqui do lado, para vocês pescarem aí. Ó. Mínimo é BD min. Nosso banco de dados é de A4 a E52, o mesmo, campo é 5, e a nossa área de critérios também é a mesma. E o máximo, maior, é BD max, onde o nosso campo, nosso banco de dados é de A4 a E52, o campo continua sendo 5 e os critérios estão aqui. Então, ó, o que acontece aqui? Ó? Quantas contas da Sky eu tenho? 12. Soma de todas as contas que eu tenho da Sky. Quanto eu gasto por ano com ela? Todas as 12 contas. 370. A média dessas contas? R$ 30,83. A menor conta? R$ 30. Da Sky. A maior conta da Sky? R$ 40. Né? Então, provavelmente deve ser aquele esquema de nos 6 primeiros meses foi isso aqui. Depois, o plano aumentou para R$ 40. Por isso que eu tenho uma conta da Sky custando 30, mas eu também vou ter contas da Sky custando 40. Eu vou ter mais contas da Sky que custam 30 ou que custam 40, pessoal? O que vocês acham? Sem olhar para a tabela lá, só olhando para essas informações aqui, ó. Eu tenho mais contas da Sky que custam 30 ou mais contas da Sky que custam 40? 30. 30? Como é que você chegou nessa... Por causa da média. A média está mais perto do 30. Ó. Então, provavelmente deve ter só uma ou duas contas da Sky que custam 40, o resto é tudo 30. Por isso que a média é R$ 30,83. A maioria é 30. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. E aí, é difícil? É difícil? Não. Não, é complicado. No caso, nem todos vai ser o valor, né? Vai ser valor porque se trata de, como se dizer? Porque para todos eu usei 5, né? Que no caso é valor. Eu só não vou usar valor para essa daqui, a primeira. Entendi. Por isso que eu deixei ela para o final. Essa extrair funciona diferente, pessoal. A função é BD extrair. Como é que a função BD extrair funciona? No momento que você jogar critérios suficientes para me dar um único resultado, o BD extrair vai me dizer qual é esse único valor. Então, vamos lá. Meu banco de dados é de A4 a E52. O meu campo, qual vai ser o meu campo aqui? Deixa eu ver aqui uma coisa. O meu campo vai ser código, porque código é a informação que não se repete. Código, nenhuma dessas informações se repetem. Ó. Se vocês verem aqui, ó,
Internet janeiro, luz janeiro, água janeiro. Internet janeiro, pronto. O que se repete é a internet, porque eu tenho duas contas de internet. Que é tanto a Sky quanto a Vivo. Pronto, mas basicamente é o campo com a maior quantidade de valores diferenciados. Então, no nosso BD extrair, o campo vai ser código 3. E os meus critérios vão ser essa tabelinha aqui. Mais uma vez. Atenção. Quando eu der Enter, vai dar erro. É normal. Por que que deu erro? Porque eu não tenho critérios suficientes aqui para me retornar só uma informação. Mas isso a gente resolve fácil. Por exemplo, eu vou colocar Coelce. Beleza, eu tenho 12 e aí está dando erro. Se porventura eu colocar janeiro e der Enter, aí, ó, como eu só tenho uma informação que tem os dados ao mesmo tempo, simultaneamente, janeiro e Coelce, o BD extrair vai me dizer qual é essa única informação. Ó. Luz, janeiro. Mas enquanto eu não tiver filtros suficientes para me retornar só uma informação, o BD extrair vai me mandar ó, esse código de erro. Tranquilo, pessoal? Então a gente pode fazer uma validação de dados, pessoal, ali no mês. Vocês podem fazer uma validação de dados para todos esses aqui que vocês quiserem. Só que tem um detalhe, certo? Como é que eu faço a validação de dados para tirar somente os meses sem repetição? Ó? Porque os meses se repetem. Se eu for fazer uma lista com isso aqui, vai ficar janeiro, fevereiro, março, abril, e por aí vai. Eu preciso fazer a validação de dados de uma forma que os valores não se repitam. Mas, como é que a gente vai fazer, pessoal? Ó, amanhã, a gente vai rever esse índice Corresp rapidinho. Depois, a gente vai voltar para essa agência de automóveis e a gente vai fazer uma validação de dados completa com essa agência de automóveis. Vocês ainda têm essa planilha salva aí no computador de vocês, não tem, pessoal? Sim. Tá salvo. Então, o que é que a gente vai fazer amanhã? Amanhã a gente vai fazer um BD para essa tabela. A gente vai fazer validação de dados, onde as informações repetidas não vão se repetir. E, ao mesmo tempo, nós vamos criar um filtro de consulta avançada usando o macro. Certo? Por que eu quis dar índice Corresp e BD hoje? Porque amanhã a gente vai revisar, eu preciso que vocês já entendam basicamente o conceito, para na hora de revisar, eu quero até às 19h30 revisar índice Corresp de novo, para 19h30 a gente já partir para macro. Tranquilo, turma? Deu para entender o que a gente vai fazer amanhã? A gente vai fazer um filtro avançado amanhã. Beleza. Professor, esse daí de agente de automóvel, você lembra qual foi a aula? 2. Não Eu lembro. enviei ela para vocês na semana passada, pessoal, no WhatsApp. Toda segunda que a gente trabalha por dia. Mas, se você não estiver conseguindo achar, não se preocupe que eu posso enviar ela de novo, se vocês preferirem, com esses valores já preenchidos. E aí você só baixa e amanhã a gente trabalha com ela de novo. Ela que Tá bom. porque ela é um exercício que é para a gente trabalhar nas nossas webconferências. Não é um exercício onde vocês vão ter que postar no ambiente virtual. Lá no ambiente virtual, vocês vão ter uma planilha para índice Corresp e vocês vão ter a planilha para BD. Eu acho que eu dei até eu pulei até um pouquinho. A última atividade que nós vimos, pessoal, referente ao projeto, era a atividade 13, não é isso? Não, foi a 12. Atividade 12. Que é o projeto estoque. O índice Corresp, se eu não me engano, é a atividade 14 já, ou é a atividade 15. Eu pulei a de solver, porque solver é um negocinho simples, que eu consigo explicar para vocês em alguns minutos, e o próprio exercício já dá um passo a passo de como vocês vão fazer. Então, eu quis pular logo para índice Corresp e BD, porque eu acho que é um negócio que a gente vai ter que trabalhar 2 dias, porque são funções que requerem um pouquinho mais de atenção. Beleza, turma?
Beleza. Professor, eu queria tirar uma dúvida. O senhor tinha dito que a gente vai ter aula normal até segunda-feira, né? Agora sim, como é que vai ficar a questão dos exercícios na plataforma? Porque lá na plataforma tem até para enviar até dia 25. E diante, como a semana vai ser agitada, para a gente dar conta de todas as tarefas que faltam, eu acredito que foi até providencial a gente ter até segunda, porque eu pensava que a gente poderia ter o sábado e o domingo para poder agilizar, né, quem tiver um pouco atrasado alguma coisa, para poder agilizar nessas atividades. Só que as atividades estão todas computadas até o dia 25. Aí eu queria ver com o professor se teria como falar com a coordenação, se poderia autorizar a gente enviar pelo menos até domingo, alguma coisa desse tipo, que eu acredito que fica até melhor para a gente poder fazer essas atividades. Pessoal, eu tinha conversado com a coordenação, eu acho que é porque eles ainda não mudaram, mas eu acredito que eles vão mexer ainda no ambiente virtual esses dias. Para que o prazo de entrega fosse até domingo, mesmo se o curso terminasse na quinta-feira, certo? Então, eu vou falar com a coordenação que eu acredito que eles vão prorrogar isso daí mesmo, certo? Podem ficar despreocupados com isso. Se chegar na quinta-feira e ainda tiver dia 25, não se preocupem, porque vai mudar. Pode ser que demore, mas esse prazo de entrega para essas atividades vai ser modificado, viu? No ambiente virtual, podem ficar tranquilos. Tá certo. Tranquilo, turma? Então, amanhã a gente vai dar mais uma reforçada no que diz respeito a índice CORRESP-BD e nós já vamos entrar nos recursos um pouquinho mais avançados do Excel, que é macro. A gente já vai dar uma olhada nisso daí. Beleza, turma? Beleza. Então, pessoal, boa noite para vocês. Amanhã a gente se encontra aí nesse mesmo horário. E até amanhã. Até amanhã, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite, pessoal.